Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, e esse é mais um vídeo de lutas a se fazer depois do UFC 327. Tivemos uma bela vitória do Borrachinha, que, meu brother, foi pras cabeças, arrancou a cabeça do irmão Zakhanov com um chute. Já vou pedindo pra você deixar o like e vamos começar aqui com o Zé Cocô. Quem é Zé Cocô? Você já conhece, ele tá sempre aqui no canal participando das lives. Já tinha sido demitido do UFC e agora vai ser demitido do PFL. Editor, já lasca logo a carteirinha de trabalho aí. Tomou uma taca o Zé Cocô. Eu só peço uma coisa pra você, irmão. A gente tá sacaneando um amigo. Não custa nada você deixar o like aí e meter também um Pray for Zé Colmeia, pelo amor de Deus. O homem tá desempregado. Não vai ter jeito. Inclusive, queremos ele lutando lá no Mani Moicano MMA em São Paulo. Me diga aí se você tem um peso pesado pra bater no Zé Colmeia em São Paulo, dia 23 de maio. Alô, Zé Colmeia, queremos você aqui. Algum comentário aí, editor, sobre o Zé Colmeia? Me abstenho, meu irmão, é família. Então é isso. A próxima luta é o seguinte. Talvez você não esteja acompanhando a última live. Velho, olha o que o cara falou, velho. Tô localizado numa favela no Rio de Janeiro, fazendo evento de funk e putaria. Proibido camisinha. Tô povoando o Brasil com a próxima leva de mão de obra, velho. Irmão, moleque, eu vou te falar. Moleque, não tem condição, velho. Moleque, por favor, velho, manda o teu Pix que eu vou te mandar esses 5 de volta com mais 50, velho. Mas a gente anunciou a nossa nova patrocinadora aqui, a Loto, e já vamos colocar ela pra lutar com as outras bet, meu brother. Pelo amor de Deus, velho. Ela vai ganhar de todas. Muito obrigado, Loto, a nova parceria aí. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos, tem que apostar com responsabilidade, mas se você puder, se você quiser dar uma moral pro calvo aí que tá morando de aluguel, meu brother, tendo que fazer vídeo pra sobreviver, usa o link aí da Loto, usa aí o QR código Morse, aponta o celular pra tela e o editor agradece. Tá morando em chique, meu brother. Valeu, Loto. Lembrando, maior de 18, responsabilidade e vambora pra próxima luta. Vicente Luque se apresentou muito bem contra o Kelvin Gastelum, triângulo de mão no primeiro round, mas ainda acho que subir de categoria foi um erro. Vou dar minha opinião sincera aqui, você tem que pensar sempre pela perspectiva do UFC. E o UFC, toda vez que tem um lutador que tá na posição do Vicente, ele faz duas coisas. Ou eu vou casar umas lutas divertidas, fun fights pra esse cara, pra que o público goste, ou vou usar esse cara de escada. Na minha opinião, o UFC vai querer usar o Vicente de escada. Posso estar errado também, mas na minha visão, eles vão colocar outro brasileiro, Marco Túlio. Porque Marco Túlio tava vindo bem, é da nova geração, só perdeu uma luta, perdeu pro Christian Leroy Duncan, foi nocauteado. Vicente Luque é um cara que é conhecido também pelo kickbox, mas hoje em dia ele tá bem mais grappling, depois que ele tomou muito dano na cabeça. Então, não me surpreenderia se o UFC colocasse 2 brasileiros para lutar e acho que essa é uma luta mais favorável pro Matuto. Mas também vindo de derrota, pode ser uma luta de recuperação pro Vicente Luque. Kelvin Gastelum, eu fiquei pensando bastante quem poderia ser o adversário dele, cara. Por quê? Ele tem bastante nome, ele já foi um ex-campeão de um cinturão interino, é um cara que tem bastante respaldo dos fãs, mas, porra, tá num momento terrível da carreira, perdeu muita luta, meu irmão, tá gordaça pra caralho, tá só o El Nacho, velho, tá parecendo aquele filme lá do Blackjack, como é que é, editor? E eu não sei com quem que ele lutaria, cara, porque, de novo, foi o que eu te falei, podem querer usar ele de escada, mas eu acho que até ele já passou disso. Pra isso, eu acho que vão colocar um cara na mesma condição dele, que tem mais ou menos o nome dele, que já disputou o cinturão, se eu não me engano, 2 vezes, que tá vindo de 4 derrotas nas últimas 6 lutas ou algo parecido, que será o Marvin Vettori. Eu não sei o porquê, moleque, mas parece que essa luta já foi feita em 2013, tá ligado? Quando eu olho assim, editor, me parece que essa luta foi feita em 2013, mas ainda não foi feita. Esses caras já lutaram com todo mundo da categoria, então nada mais justo que botar os 2 velhos pra lutar. E aí tem uma coisa, muita gente pode estar pensando, caramba, o perdedor dessa luta vai ser demitido. E isso é verdade. Só que o que eles não pensaram é que talvez até o vencedor seja demitido. Porque, cara, esse aqui tem tudo pra ser uma luta muito ruim, mas eu não sei o porquê, me parece uma luta que tem que ser feita. Você concorda com isso aí, editor, ou não? Essa luta ou vai ser muito boa, ou vai ser a pior luta do ano, tá ligado? Tranquilamente, velho. Por favor, UFC, faça. Faça essa luta aí. Meu irmão, olhamos bastante o ranking pra ver o que faria sentido, e não faz sentido você
você, por exemplo, colocar, como foi com o Vicente, colocar o Matuto contra o Vettori ou contra o El Nachos. Não faz sentido. Então, tem que ser dois nomes grandes, mas ao mesmo tempo tem que ser dois nomes que estão numa fase ruim. E não tem ninguém que tenha uns nomes tão grandes e uma fase tão ruim quanto esses dois. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu acho que faz. Você consegue entender de onde é que vem a ideia? A ideia é o seguinte, você tem que achar um cara que tem um bom nome, mas que tá de uma fase terrível. E esse aí são grandes nomes que estão vindo de uma fase muito ruim. Próxima luta que eu quero falar aqui, Ribovic. Esse aí falou, meu brother. Moicano, se você acha que eu sou Easy Money, se eu acho que você é Easy Money, eu nem sei quem você é, irmão. E agora eu vou parar também de ficar batendo no cara, que é foda chutar cachorro morto, né? E o cara perdeu, vai ver isso aí, vai ficar puto. Mas nós estamos produzindo conteúdo aqui. E a verdade é o seguinte, Ribovic, foi muito Easy Money. O Matheus te passou a carroça, hein, meu brother? Outra coisa que eu tô vendo aqui, todos esses caras estão falando mal da stream do Moicano, né? Ribovic falou mal de negócio que tá fazendo stream, Duncan falou mal do negócio da stream, e esse Sadikov também, que vai botar aí na tela, falou mal da stream, disse que ficou puto, 6 horas de stream, irmão. É o novo meta, fazer stream pra bater em novato. Nada melhor do que botar os dois novatos aí pra ver quem é o melhor dos piores. Concorda, editor? Moicano, o que os caras não entendem é que a live é uma forma de você se aprofundar na psique, tá ligado? Na mente do jovem, da geração Z. Aí chega uns moleques desse aí pra te desafiar e tu passa o carro, porque você conhece. É o 6-7, é o Brain Rot, tá ligado? Tu tá deixando seus inimigos próximos. Aquela do Ortega lá, Sub 3, como é que é? É o Sub 3, o Betinha, né? O Betinha Chá de Sub 3, Vader, né? Não Exatamente. sobra nada. Pois é, irmão. Então, tô pra fazer 40 anos e tô mais jovem que esses dois caras aí, irmão. Que não conseguiram nem bater em dois idosos, beleza? Estilisticamente, também é uma luta que eu gostaria de ver. Sadikov, canhoto, muito bom de strike. O Ribovic, um destro também muito bom de strike. Seria uma luta boa. Vamos pra próxima luta agora. Matheus Gamrot. O Matheus só luto para trás Gamrot. Ele, muito mais conhecido como Rob Fonte do peso leve, pediu grandes nomes, queria lutar com o Paddy Pimblett e já seria a terceira ou quarta vez que ele, no top 10 do UFC, lutaria fora do ranking. A gente sabe que o UFC não dá muita moral pra ele. Fizeram isso com o Ludovic Klein, que era um excelente striker, canhoto, o Matheus venceu. Depois agora o Ribovic, que é um bom striker, venceu de novo. Salvou o UFC lá contra o Charles Oliveira, tocaram foda-se, colocaram ele num card preliminar contra o desranqueado. E como ele fez essa pressão aí, eu acho que o UFC vai ter que dar alguém ranqueado. Mas eu acredito que vão colocar um ranqueado, um dos mais difíceis que tem, Farizian. Meu irmão, Farizian é duríssimo. Um bom striker, um bom jiu-jitsu e um francês. Geralmente eles fazem um card por volta de setembro na França. Isso aí é comum. Matheus polonês, ele pediu o Paddy Pimblett, mas eu acho que vão colocar o Farizian, entendeu? Essa luta aí tá na cara que vai ser uma luta na Europa. Correto, editor? Acredita nisso aí também? Perfeitamente, velho. Agora, aconteceu uma coisa interessante, né? O cara pediu um ranqueado, vão dar-lhe. Mas é simplesmente o pior risco-recompensa, o pior ranqueado que podia estar. O cara tá 15º do ranking, meu brother. E é um dos caras mais perigosos dessa categoria. Matheus Gamrot aí fazendo a boa de novo, né? Ele até tenta, né? Tenta farmar uma aurazinha no microfone, mas ele não consegue. E, porra, e os caras vivem reclamando dele, né? Que o bicho não finaliza, dessa vez finalizou. E é engraçado, irmão, que ele é muito adorado pelo público polonês. Inclusive, pedi pro editor botar aí. Cara, uma das cenas mais engraçadas que eu vi, tava assistindo a coletiva de imprensa, e aí, obviamente, um cara fez uma pergunta pro Dana White do Matheus Gamrot. Quem você acha que... Da onde você acha que o cara era, editor? Só podia ser polonês. Moleque, só podia ser polonês. Só podia ser polonês. Porque é isso. Um cara pra perguntar do Matheus Gamrot tem que ser polonês. Mas é isso. O cara não tem hype, ele não consegue furar a bolha, mesmo quando ele solta um nocautaço, tá ligado? Não tem como. Eu não sei o que é, irmão. Cara, tem uma coisa do Matheus Gamrot que é o seguinte, teve até aquele vlog que você gravou com ele, e ele, pessoalmente, ele é um cara engraçado, né, brother? Tipo, botou a câmera lá e ele fez umas gracinhas. Eu lembro que ele falou que o BSD tava cagando de medo dele, você lembra? Sim, Fez sim, sim. Ele Só ficou... que toda... É isso, exatamente. Sim. Toda vez que liga uma câmera perto dele numa entrevista pra fazer uma press conference, ele não consegue... Desenvolver? Não consegue se conectar, né, velho? E aí, beleza, ele veio pro Brasil, ele fez uma luta boa com o Charles, perdeu. Agora ele finalizou o cara, mas ele, mesmo assim, é um dos caras menos falados aí do evento, né? Caramba, beleza, o evento sim. entregou pra caramba, mas, Sim, pô... sim.
Sim, mano. Excelente performance, lutando contra o desranqueado, que era uma luta que ninguém queria pegar, porque é um cara que não tem nome, o cara vai lá, pega, finaliza o cara, tira o cara pra nada e foda-se, velho. Ninguém liga. Caralho, velho. Meu irmão, não deu repercussão nenhuma mesmo a luta do Matheus Gamrot, exatamente. E é isso que o cara não entende, velho. Vê por outro lado o Calvo. O Calvo também pegou um desranqueado, bateu e deu mó hype, velho. Meu irmão, Foi. Twitter passou uns 3 dias só se falava em Calvo, velho. Batendo no cara. Então, não é sobre somente de quem você ganha e como você ganha. É o hype, né? É o hype. O cara não tem o hype. O cara é simplesmente hype negativo. Mas... E é o que eu tô te falando, velho. Luta duríssima. Talvez a pior risco-retorno aí do ranking dos pesos leves. Próxima luta da noite. Vamos falar, começando a falar primeiro do perdedor. Randy Brown. Cara, esse aí o UFC já largou a mão faz tempo, tá? O UFC largou a mão dele faz tempo. Perdeu várias lutas. Perdeu do Bonfim, perdeu do Kevin Holland. Ele que tem um jogo muito parecido do Kevin Holland. A luta foi boa no primeiro round. Depois ficou chata. Acabou perdendo numa luta meio morna. Na minha visão, vão fazer de escada. E na minha visão, o UFC gosta desse cara aí. Agiota Cristão. Tanto gosta desse cara aí que esse cara perdeu pro Farid Kinov. O Farid Kinov saiu e o Agiota Cristão voltou. Irmão, muito poder de nocaute. Muito bom em pé e sai na porrada. Esse cara tá feito na era Paramount. Se nego quer diversão, é esse cara aí. E eu acho que ele tratoriza o Randy Brown. E aí a gente chegou na luta do Kevin Holland. Editor, não vamos nem enrolar. Já coloca aí o D-Rod. Olha a cara do marginal, irmão. Você poderia olhar esse cara aí e pensar o seguinte: caralho, irmão, esse cara não tem cara de lutador do UFC, não. Esse cara tem cara de chefe de faccione. Esse cara tem cara de El Cartel de Tijuana. Esse cara tem cara de vagabundo nato. E você estaria extremamente certo, irmão. Pra você ter uma ideia, essa é uma das histórias mais malucas que eu já vi. O Kevin Holland já apanhou pro Daniel Rodrigues. Esse cara ficou preso 1 ano. E ontem mesmo, depois da luta, o cara foi lá, descobriu que ele tava preso, pagou a fiança e ainda botou assim: meu irmão, vou pagar a fiança só pra bater no fila da puta. Meu brother, é impressionante. O cara pagou a fiança pra bater no cara. Ele quer a revanche e é essa luta que ele tem que conseguir, irmão. Ele botou dinheiro. E o editor também vai botar o vídeo aí, inclusive o D-Rod. Ninguém sabia onde é que ele estava e nos últimos meses começou a surgir um boato de que ele estava preso. E aí saiu vídeos dele até treinando dentro da cadeia. Então há informações que ele tá treinando lá com o cara do tráfico, com o nego que manda na bocada mesmo. O editor vai trazer mais informações aí pra gente. Passou 8 meses preso no México, tá ligado? Depois da luta do Kevin Holland, esse bicho desapareceu. Foi um lutaço, inclusive. Foi pro México. E por que ele tava conseguindo treinar? Por que ele tava tendo regalias? Porque na prisão ele ficou na cela do cara que manda na prisão, tá? Beleza? É essa aí a história, meu brother. Agora o Kevin Holland pagou a fiança dele e eu acho que, pô, essa aí é a luta a ser feita, brother. Não tem como. Se tem um cara que merece lutar com alguém, mano, é o cara que paga a fiança do maluco, velho. Não, irmão, envolveu o dinheiro, né? Envolveu o dinheiro, o cara botou o dinheiro pra livrar o cara. Agora, meu irmão, agora ele tem que ganhar a revanche dele, velho. E o cara não pode também correr da luta, né? Porque ele tá devendo dinheiro pro cara. E outra, se ele pagou a fiança é porque o cara tá quebrado também, então vai ter que lutar. Essa luta aí vai ser feita. Tem uma coisa muito interessante aqui. Como é que pode tu ficar 8 meses, tu ser um lutador do UFC, passar 8 meses preso na cadeia, e a única pessoa que tem pra pagar a sua fiança foi o cara que tu saiu na mão, velho? É verdade. Cara, essa história é muito bizarra. E deixa eu falar, não é mentira, porque o D-Rod confirmou, velho. O D-Rod confirmou que o Kevin Holland pagou a fiança dele, brother. Não, você vai pôr tudo aí na edição, aí a galera vai ver que a gente não tá mentindo, não. É verdade. Esse vagabundo tava preso, o outro vagabundo ganhou e tirou ele da cadeia só pra bater nele de novo. E agora chegamos aqui no card principal. Cara, muita luta boa no card principal. A única luta que foi ruim foi a do Johnny Walker, mas a gente vai falar deles. Fala deles! Aaron Pico versus Pitbull. Foi um lutaço, tá? Primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte: Pitbull guerreiro, aguentou muita porrada. Cara, era pra ele ter sido nocauteado várias vezes. De novo, eu ainda acredito que o Aaron Pico não nocauteou porque estava preocupado ali de sobrar uma mão, então ele estava muito comedido, mas ele lutou muito bem. E é aquele pensamento que eu já falei pra você. Toda vez que você for pensar o UFC vai fazer uma luta, ele só tem 2 opções. Ou ele vai usar o cara de escada, e quando ele não tá usando o cara de escada, o cara tá subindo a escada, certo, editor? Então tem isso aí também. Algumas vezes, obviamente, quando é um cara que é protegido pelo UFC e que o UFC vê alguma moral nele, ele vai fazer fan fights. Então eu olho pro Pitbull, eu não vejo ele fazendo isso, porque essa aqui era claramente uma luta pra ver quem sobressaía, né? E o Pitbull com 38 anos, eu acho que o UFC largou a mão, eu acho que o UFC vai usar de escada agora, vai passar
pra usar de escada agora, principalmente por causa da idade. Chegou muito tarde, cara. Mas ele é um guerreiro. A gente viu, ele aceitou lutar com um cara desranqueado lá o Lozini Keita, ou sei lá como é que é o nome do vagabundo que não bateu peso, que teve a oportunidade de lutar com a lenda e não conseguiu bater o peso. Irmão, pelo perfil dele, pelo jeito dele, pelas características de luta dele, eu acho que ele vai lutar contra qualquer um. E eu acho que vão colocar uma pedreira pra tentar fazer ele servir de escada. Cara, é uma luta dificílima pra ele, que é o Lerian, um prospecto aí que ganhou uma luta no Contender, entrou agora e realmente espancou o Erosa. Tipo, deu knockdown com jab, meu brother, movimentação de boxe violenta, muita gente chamando ele de Elias Top Turo do Brasil. E um lutaço, velho. Se você for ver no papel, esse é um lutaço. 2 caras bons de boxe, velha guarda, ex-campeão, duplo campeão do Bellator, e um cara muito bom que chegou agora que tem que ser testado. Lembrando, Patrício Pitbull tá ali no final do ranking, né? Ele tá nos top 15. Então, não tem como ele lutar pra frente agora, vindo de derrota pro Aaron Pico. O Aaron Pico tava desranqueado. Tem possibilidade até dele sair do ranking, mas o que o UFC vai olhar e fazer é o seguinte: quem que é o melhor prospecto que tá fora do ranking, que a gente pode colocar no ranking aqui, pode dar um hype com o Patrício Pitbull, é o Lerian. Pode apostar que eles estão pensando em fazer algo nesse sentido aí. E eu acho que o Pitbull vai aceitar essa luta. É uma luta dura pros dois. Não é uma luta fácil pro Lerian também, não. Mas é uma luta de altíssima recompensa para o Lerian. Nunca lutou com ninguém do calibre do Pitbull. E o lutão, eu quero ver essa luta. E tá tendo muito brasileiro agora, que a gente botou muito brasileiro pra lutar com brasileiro, né, editor? Faz sentido. Por quê? Patrício Pitbull, velho, grande nome do Brasil, Lerian Douglas, um brasileiro que tá chegando, precisa ser buildado a imagem dele, precisa construir. O cara já é brabo, só falta a mídia, fi. Exatamente. Então é pegar um cara que é conhecido muito nos Estados Unidos e trazer o Lerian para um público maior para ele poder entrar nos rankings com mais alguma moral, não é isso? E do outro lado, Aaron Pico, um cara que muita gente tinha desacreditado demais dele. Falaram aquela parada, né? Que é um nocauteador e que tem um queixo de vidro. Muito bom de wrestling, derrubou o Pitbull. Muito bom de boxe, novo, explosivo. Todo mundo falava, né? Desse negócio, desse ímpeto dele de vir pra sair na porrada. Lutou muito mais comedido. Então vai começar a ser, a propaganda vai começar a circular. Vão começar a falar o seguinte: você viu o Aaron Pico inteligente, ninguém vence dele inteligente, ninguém vence dele com estratégia. Dá pra dizer que nessa categoria aí ele também é um dos melhores desranqueados. Provavelmente ele vai entrar ali no lugar do Pitbull e aí vão ter que botar ele pra frente, tá? Vão ter que botar ele pra frente. E eu acredito que vão colocar o David Onama aí pra lutar com ele ou o Brian Ortega. Por que que eu digo isso? A luta perfeita seria o Brian Ortega. O Brian Ortega, nono do mundo, hoje em dia no peso pena, vindo de uma fase muito ruim. O Aaron Pico muito melhor de boxe. O Aaron Pico tem jiu-jitsu pra defender o Ortega. O Ortega não queda bem. O Aaron Pico tem boa defesa de queda. Ele ia jambrolhar o Ortega, na minha opinião. Só que a gente não sabe se o Ortega vai subir, se vai descer, o que vai fazer. Ia lutar com o Calvo nos 70 quilos, depois desistiu, tá machucado. Se ele ficar no peso pena, é uma luta que eu tenho certeza que eles iriam fazer. Aaron Pico e Ortega. Lembrando, Ortega quer pagar de mexicano. O Aaron Pico também, o editor pode procurar e botar na tela. Me parece que o bisavô dele foi um dos primeiros governadores da Califórnia, quando a Califórnia ainda foi comprada do México. Ele realmente tem raízes lá mexicana violenta. Não é que nem o Ortega, não, que comeu uma vez um burrito, assistiu uma vez o Speed Gonzalez, o ligeirinho, e fica falando que é mexicano, tá ligado? Totalmente bizarro. Mas o fato é o seguinte: como a gente não sabe se o Ortega vai descer ou vai subir de categoria, uma margem de segurança que a gente teria é o David Onama, que é um porradeiro, tá ranqueado, tá vindo de derrota e seria mais uma luta aí pro Aaron Pico se consolidar nos ranks. Johnny Walker versus Dominic Reyes. Uma luta que ficou muito aquém do que a gente tava esperando. Próxima luta do Johnny é contra o Zion, sem perna contra sem braço, velho. Sempre que a gente tá esperando aquela luta de nocaute, não acontece. Não é a primeira vez. Eu lembrei daquela luta que eu acho que o editor ainda nem acompanhava. Eu acho que eu nem tinha canal no YouTube ainda, que era Derek Lewis versus Francis Ngannou. Você lembra dessa luta aí, editor? Não assisti na época, mas assisti depois. Ficou famosa, né? Ficou famosa justamente pela falta de luta. Porque foi aquilo, caralho, 2 caras nocauteador, vão sair na porrada. Não aconteceu absolutamente nada. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Os dois momentos difíceis da carreira. E foi aquela típico da luta que, meu irmão, todo mundo perdeu, até quem ganhou. Algumas pessoas viram vitória do Johnny Walker, algumas pessoas viram vitória do Dominic Reyes, mas realmente a luta poderia ter ido pra qualquer um. Agora, eu não acho que o UFC tá satisfeito com essa situação pra nenhum dos dois.
Dominic Reyes estava vindo de uma sequência complicada, depois voltou a vencer. O Johnny Walker a mesma coisa, estava vindo de 2 ou 3 derrotas, venceu o chinês. E não entregaram, cara, não saíram na porrada. E eu acredito naquela mesma situação. Os caras vão usar ele de escada, os caras vão fazer uma fanfight, os caras vão... O que eles vão fazer? Na minha visão aqui, é usar de escada. E por isso eles vão colocar aqui os melhores prospectos que estão fora do ranking. Porque o Johnny Walker e o Dominic Reyes, eles estão mais ou menos na mesma posição do ranking ali. E os caras vão usar para tentar fazer uma renovação. E para isso, vão botar ou o Navajo Sterling, ou esse outro russo que acabou de empacotar outro brasileiro. Então não me surpreenderia se o UFC casasse Dominic Reyes com qualquer um desses dois e o Johnny Walker com qualquer um desses dois. Eles vão querer tirar esses caras do ranking pelas lutas que eles fizeram. Então vão botar 2 caras nocauteadores, 2 caras explosivos, 2 caras novos e vão tentar ver se esses caras conseguem tirar as posições dos caras. Concorda com isso aí, editor? Luta de punição, claramente, irmão. O UFC adora, filho. Tu fez uma luta ruim, então segura essa pedreira aí, então. Luta o maluco punição. aí, o Akiman, não sei o que, foi o Rafael Cerqueira e o Brandon Ribeiro. Mandou os 2 pro caixote, brother. A chance do Johnny Walker ser o próximo na lista do bicho aí é grande, velho. Perfeitamente, eu concordo absolutamente. Dominic Reyes também. Inclusive, esse aqui é um dos melhores vídeos de pós-luta que a gente fez, porque realmente todas as lutas aqui fazem sentido, velho. Mano, todas as lutas a gente estudou bastante. Meu brother, isso aqui vocês vão ver. Pode sair essas lutas aqui, depois vocês voltem e vocês vão ver que várias lutas vão ser anunciadas. Inclusive essa aqui, essa aqui eu já tenho certeza. Josh Rocket e Derek Lewis. Já falaram também, né? Então a gente já tá sabendo aí que ele vai lutar com o Derek Lewis na Casa Branca. Irmão, isso é pra você ver o poder de comunicação, o poder de mídia que o UFC pode colocar no atleta. Esse cara aí mudou a vida dele ontem. Performance da noite, luta da noite, mais a bolsa dele e também ganhou uma luta na Casa Branca contra o Derek Lewis. Cara, não podia ficar maior do que isso. Um cara muito engraçado, um cara totalmente maluco. Cara, esse cara vai fazer história, vai ganhar muitos fãs no UFC, mas não é uma luta fácil pra ele não, cara. O Derek Lewis não é o Blaydes não, mano. Uma mão que pegar ali, mas também ao mesmo tempo o Derek Lewis também não é o Blaydes na questão de defender queda, né? Vamos ver. Cara, lutaço na Casa Branca, meu irmão, já fica esperando a live. Imagina essa live da Casa Branca, irmão. Puta, vai ser muito bom, velho. Tá louco. E o outro cara, o Curtis Blaydes, lutou pra caralho. Curtis Blaydes já era o 2º ou 3º desranqueado que ele lutava. O UFC realmente tenta parar ele de todo jeito. Mas uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Melhor luta de peso pesado da história do UFC, irmão. Pra você ver como o peso pesado é uma merda, velho. Essa foi a maior luta de peso pesado da história. 2 caras sem punch, velho. Beleza? Essa foi a melhor luta de peso pesado. Meu irmão, isso é pra você ficar puto. O peso pesado é uma vergonha. Eu já falei isso 1000 vezes, velho. Mas, querendo ou não, editor, eles fizeram. Você pode questionar, né? Porque geralmente o peso pesado dá um nocaute rápido. Agora, você pode questionar, mas realmente foi uma grande luta de peso pesado. Mesmo que os dois tenham mão de pantufa. Concorda com isso? Se tem uma coisa que eu não tava esperando era aquilo, velho. Eu também não. Também não. Véio, começa a luta de peso pesado. Irmão, o que esse Rocket fez foi uma coisa absurda. Ele morto no 2º round, mano. Do nada ele tirava um pico de energia, velho. Parece que tinha... O Tadala tava batendo nele naquela hora ali, velho. Ele tinha 5 segundos de gás pra soltar a porrada no cara e depois cansava. Mas a luta foi uma maravilha, meu brother. Só alegria, velho. Perfeitamente, cara. Um lutaço. Acredito que o UFC vai enxergar isso aí. Vai enxergar o Blaydes com bons olhos, inclusive o Dana White na coletiva de imprensa falou isso aí. Tirou os chapéus pros dois, respeito pro Blaydes lutou muito. Então dessa vez, acho que vão valorizar mais um pouquinho ele. Ele que é um cara que fica ali só defendendo, né, o top 5 para ninguém entrar no top 5. E acho que vão tentar colocar ele e o Spivak. Nunca lutaram, acho que é uma luta fácil pro Blaydes, mas vamos ver, essa luta aí eu vejo acontecendo, tá? E eu quero começar desse lado aqui com os 2 caras que perderam, tá? O Main Event e o Co-Main Event. Vamos começar pelo Co-Main Event. O Murzakanov falou pra caralho, escamou os brasileiros pra caralho, disse que usar bandeira do Brasil, os brasileiros trouxa. Cara, esses brasileiros tem que parar de ser trouxa, né, velho? Muito paga-pau de russo, velho. Que doideira, velho. O cara, só porque os caras não gostam do borrachinha, ficaram pagando pau do russo. Isso não existe, irmão, tá ligado? Querendo ou não, 16-1 agora, um cartel bom ainda. É um russo que é striker, então o UFC pode ver um pouco de valor nele. Eu acredito que ele vai lutar pra trás nos rankings, mas vão colocar o Dustin Jacobs pra lutar com ele, tá? Por quê? Outro striker, campeão do Glory, não vai tentar botar pra baixo e é uma luta interessante. Essa é uma luta interessante. Falando agora do Jiri Prechek, o cara mais burro dessa parada. Não dá mais pra ele ficar nessa categoria.
Por que, Moicano, ele não bate o peso bem? Não, não é essa a questão. A questão é o seguinte, ele já lutou pelo cinturão 4 vezes, perdeu 3. Só ganhou do Glover Teixeira. Foram 2 vezes com o Alex Pereira e agora pro Uberg, uma luta que ele tinha tudo pra vencer, tudo pra ser o campeão undisputed, o campeão incontestável da categoria de 93 quilos, uma categoria, porra, uma das de mais prestígio no UFC, a categoria que o John Jones dominou, depois que o Alex Pereira dominou, e o Jiri Prochazka simplesmente jogou no lixo e ainda foi falso, tá? Esse cara aí perdeu muita aura, dizendo que teve dó do cara. Teve dó porra nenhuma, velho. Teve dó porra nenhuma. Isso aí é mó loucura que esse cara fez. Tem nada a ver, irmão. Deu desculpa pra caralho. Verdade é essa. E eu vi muita gente nos comentários falando isso. Ah, Calvo, mas você também disse que não nocauteou porque eu não quis. Mas eu sou calvo, irmão. Eu sou calvo e eu não tava lutando pelo cinturão. Eu tava lutando com outro velho. Você deve ter dó de velho, que não era o caso aqui nessa luta. Mas o fato é o seguinte, pra mim, ele já algumas vezes brincou com a ideia de descer de peso. Eu não sei se ele consegue descer, mas o editor vai botar na tela aí algumas matérias dele falando que desceria de peso. O que eu acho? Que ele deveria tentar descer de peso mesmo. Ele é o primeiro desafiante de 93 quilos, já colocariam ele ali com ex-campeão ou com desafiante. Então eu vejo tanto o Drico du Plessis, como eu também vejo o Joey Pyfer, que acabou de vencer o Adesanya, tá com um nome muito grande, tá bem estabelecido ali no ranking. Quem não gostaria de ver o Iri descendo de categoria para poder lutar com um cara desse? Cara, ia ser legal demais ver ele contra o Drico du Plessis, Joey Pyfer. Me diga o que vocês acham aí. Eu acho que isso aí muita gente não tem comentado. Mas foi o que aconteceu com o Borrachinha, foi o que aconteceu com vários lutadores, o próprio Vicente Luque. Chega alguma hora que o cara tem que mudar de categoria, que é mais ou menos o que tá acontecendo com o Diego Lopes. Já lutou 2 vezes pro cinturão. Porra, não sabe qual luta que vai ter, não sabe o que vai acontecer. Às vezes o cara tem que dar uma mudada ali pra mexer, pra ver se tem alguma coisa diferente. E eu acho que o Jiri descendo de peso ia ser uma parada bem, bem legal. E falando do co-main event, do main event, era o seguinte, se você me falasse uma semana atrás, Moicano, você casaria essa luta? Eu falaria não. Eu falaria não. Mas o Borrachinha simplesmente mudou a ordem do tempo, irmão. Simplesmente a gente entrou numa linha do tempo alternativa, que nem aquelas de Volta pro Futuro e o caralho, no qual o Borrachinha pode lutar pelo cinturão da 93 quilos. Bicho, ele tinha perdido pro Sean Strickland, ele tinha perdido pro Ítaca, e agora simplesmente ele vai estar no top 5, ou ele vai estar lutando com o próprio Ankalaev, ou ele vai estar lutando com o próprio Zé do Uber. Porque se você olhar a categoria toda, quem tá na categoria? Jiri Prochazka tá vindo de derrota. Khalil Rountree, que vai estar na frente, tá vindo de derrota. Jan Blachowicz tá vindo do empate. Magomed Ankalaev vindo de derrota. O Borrachinha vai entrar no top 5 e vai ser o único top 5 vindo de vitória, bicho. Então, uma luta que eu já faria direto era ele e o Carlos do Uber, cara. Faz todo sentido essa luta agora. Faz todo sentido essa luta agora. Mas qual pode ser o problema? Zé do Uber pode ter machucado o joelho. Muita gente falou disso, a gente viu. Eu vi algumas pessoas falando que foi o LCA, ligamento cruzado anterior. Então, se ele tiver mesmo machucado o cruzado anterior, meu irmão, bota ele pra lutar com o Ankalaev. A gente não sabe quanto tempo vai ser, se vai ser interino, se não vai ser. E a mesma coisa em cima ali, quando eu falo do Carlos Uber. Pode ser que ele lute com o Ankalaev. É uma situação esquisita, entendeu? É uma situação esquisita. Vamos ver primeiro se o Carlos Zé do Uber vai lutar ou se não vai. Se eles vão colocar um cinturão interino pro Borrachinha lutar com o Ankalaev, ou se eles vão deixar o Borrachinha de lado e vão fazer ele lutar com o Ankalaev. Eu não sei, eu não vejo sentido em um cara disputar o cinturão vindo de derrota, tem que vir de vitória. Então, pra mim, a luta que fazia mais sentido é o Zé do Uber versus o Carlos Borrachinha. Mas o Zé do Uber pode não lutar, e aí você bota o Ankalaev, que é o primeiro do ranking, contra o Borrachinha pra disputar o cinturão. Que mundo que a gente vive. Borrachinha simplesmente pode estar lutando pelo cinturão na próxima rodada. Concorda com isso aí, editor? Plano 2026, irmão. O cara já lançou o foguete, fez o foguete da ré e tudo, e o Borrachinha vai lutar pelo cinturão, velho. Essa luta tem muita chance de acontecer. E outra coisa, Chimaev vai lutar com o Strickland aí, ainda pode ter alguma coisa envolvida nisso, tá? Ah, vai ficar um ano sem lutar, vai ter que fazer cirurgia. Chimaev ganhando do Strickland, a categoria de baixo também tá meio bagunçada. Chimaev quer subir de categoria, já falou isso várias vezes. Meu amigo, Chimaev versus Borracha pode acontecer no 93 quilos, meu brother. Moleque, excelente take, isso aí é verdade. Venceu o Sean Strickland, sobe, vamos supor, como eu falei, todo mundo vindo de derrota, o Uber machucado, faz ele pelo interino, com Borrachinha, perfeito.
Excelente take, editor. Muito bem mesmo. Nossa, Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui, deixa o like, deixa o comentário, me diz o que que você tá achando do conteúdo. Tá legal o conteúdo? Dá um likezão pra fortalecer aí. Lembrando, também vá lá, confira a Fighter Stats. O link vai estar aparecendo aí na tela. Fighter Stats é o nosso site de previsão de lutas usando inteligência artificial. Vá lá, dá uma olhada, é gratuito. Se você quiser usar as ferramentas mais poderosas, aí você vai pagar um pequeno valor. Vai lá no site, dá uma olhadinha. Temos a Moicano TV também, se você quiser fazer parte aí da comunidade Moicano TV. E também usa o nosso link da Loto. O editor vai estar botando aí. Não aposte estude Bitcoin, mas se for apostar, nos ajude aí no link. O link está na tela aí, somente para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade e somente o que você pode perder. Valeu, muito obrigado. Mani Moicano na era. Valeu, editor. Não, aqui ficou muito Laerte Viana, calma aí. Então, valeu, muito obrigado. Renato Mani Moicano, tô saindo fora. Valeu, meu editor. Muito obrigado. oi, valeu.